mas nós temos convidados muito especiais nessa noite. Queria chamar Brandon, Débora. Você vai subir também agora ou depois? Só depois? O Brandon e a Débora, eles são também formados lá na escola da Bethel, como nós. E hoje em dia eles são líderes de uma escola ministerial? Chama? Como é que chama? Escola ministerial, mas se chama Escola Nova Geração. Escola Nova Geração, em Brasília. Do pastor Gustavo Paiva, certo? E nós temos o privilégio de ter eles conosco nessa noite. Então eu queria que você abrisse o teu coração para aquilo que Deus tem. Nós temos certeza que Deus tem grandes coisas preparadas. Deus te abençoe, Brandon. As crianças quiserem ir lá para trás, lá tem um materialzinho, ok? Amém. Boa noite. Estou de volta em casa. Nunca estive aqui nessa igreja, mas estou de volta em casa, porque nós somos um em Cristo. E além disso, Curitiba é um lugar especial para mim. Foi a primeira cidade que eu visitei quando eu vim para o Brasil em 2009. E eu tenho várias histórias, várias experiências incríveis, milagres que aconteceram nessa cidade, vendo Deus se mover na vida de muita gente. Então eu amo essa cidade, eu sinto muito privilegiado de ter a oportunidade de falar com vocês nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo vai se mover nesse lugar, vai trazer crescimento, vai trazer desafios, o desafio do crescimento. Eu falo que de todos os professores na nossa escola, eu sou o dono das polêmicas. Que eu amo gerar crises na vida das pessoas, dos meus alunos. Por quê? Não porque eu celebro as crises, eu celebro o crescimento que as crises traz. Porque às vezes a gente estava conversando isso agora, a gente estava jantando. Às vezes a gente é muito bom de falar cristianês. A gente tem a linguagem, mas a gente esquece que nós somos cidadãos do céu. Quando eu vim para o Brasil, aí eu entrei no processo de naturalização. Eu já tinha capacidade de falar português, mas eu não era cidadão. Tem muitos cristãos que sabem falar cristianês, mas não são cidadãos. E a gente precisa entender que na cidadania você tem privilégios, você tem direitos e você também tem deveres. Eu sonho em ver uma geração, e se eu digo geração, eu digo de todo mundo que está nessa sala. Se você está vivo, você faz parte dessa geração. Às vezes a gente fala geração e a gente só pensa nos mais jovens. Mas biblicamente uma geração é 50 anos. Então, um gap de 50 anos. Então, se você está nessa sala hoje, você faz parte dessa geração. E eu sonho numa geração, Romanos 8,19. O mundo aguarda com grande expectativa pela revelação dos filhos de Deus. E eu deixo uma pergunta para vocês. Por que a Bíblia diz filhos, plurais, e não filho? Porque Jesus foi revelado. E agora é a nossa vez. Assim, quando Jesus foi revelado, ele falou assim: eu não vim para me revelar, mas eu vim para revelar o Pai que me enviou. Cabe a nós agora, cabe a nossa geração dizer: eu não vim para me revelar, mas eu vim para revelar o Pai que me enviou.
Porque quando você olha Romanos 8,19, o mundo aguarda, espera, com a expectativa, a esperança da revelação dos filhos de Deus, pois o mundo foi sujeito à corrupção. E versículo 21 diz o seguinte: mas o mundo vai entrar na liberdade quando os filhos de Deus andam em glória. Uau! Você quer ver o Brasil livre de corrupção? Os filhos de Deus precisam andar em glória. Você quer ver o Brasil livre de violência? Os filhos de Deus precisam andar em glória. Você quer ver o Brasil livre de um sistema de saúde público ruim? Os filhos de Deus precisam andar em glória. Isso é a proclamação de Jesus sobre a nossa geração. A nossa escola, eu falo que a nossa escola, igual que ele estava falando, é escola ministerial ou não? É escola ministerial. Mas eu brinco, toda vez que a gente abre uma nova turma, eu falo a seguinte frase: 95% de vocês que estão fazendo essa escola não têm um chamado de entrar na igreja. Não têm um chamado de ter um cargo dentro da igreja. Aí tem muita gente que entra em crise, tipo, então por que eu estou fazendo uma escola ministerial? Porque o seu ministério é talvez se tornar um empresário e trazer o evangelho para a sua empresa. Talvez o seu chamado é se tornar político e trazer o reino de Deus para o Senado Federal. Talvez o seu chamado é se tornar educadora na escola pública. Deus está interessado não simplesmente em salvar a vida, salvar, e eu digo salvação espiritual. Jesus está interessado em trazer uma reforma social. Ele está interessado em curar a vida inteira. Você lembra o Bartimeu? Quando Jesus curou o Bartimeu. Chegou, perguntou: o que você deseja? Aí o Bartimeu diz: quero ver. Aí o Bartimeu era um cego. Aí naquela época, se você nascesse cego, você era reconhecido como amaldiçoado. Aí literalmente as pessoas cuspiam em cima daquela pessoa. Cuspia, falava assim: você é maldito. Você nasceu em pecado. É uma representação triste da igreja de hoje. A igreja anda, as pessoas que estão doentes, e a gente fica cuspindo, falando assim: você é um maldito. Mas Jesus, quando ele chegou, aí ele fez assim. Eu fico imaginando naquele momento o Bartimeu: você está falando sério? Até Jesus vai cuspir em mim? Aí Jesus cuspe no chão, faz lama. Aí ele pega aquela lama e ele passa nos olhos do Bartimeu. O que isso significa? Jesus usou o que era sinal de maldição para trazer a cura. Jesus não simplesmente naquele momento curou os olhos dele, ele estava curando a alma dele. Todos esses anos que você andou aqui sentindo que você era amaldiçoado, mas eu vim aqui não simplesmente para trazer a cura física, mas para trazer a cura emocional. Você ama Jesus? Jesus é um fera, velho. Jesus é o cara. Quão lindo ele é. Quão maravilhoso esse Jesus. Então seria muito mais fácil nessa noite te contar várias histórias, testemunhos de curas e milagres que eu tenho visto. Até aqui em Curitiba, cara, eu tenho uma lista gigantesca. Câncer, olhos cegos se abrindo, ouvidos surdos se abrindo,
pessoas em cadeira de rodas se levantando e andando. Mas todas essas coisas vão se tornar natural na vida de vocês. Eu acredito na capacidade da sua liderança de guiar vocês nesse caminho. Vai ser um processo e todo mundo vai crescendo nisso. Então não vou falar muito sobre isso. Que a Bíblia diz, Jesus diz, estes sinais seguirão aqueles que crerem em mim. Então se Jesus disse, é natural. Eu sei que eu sou americano, que falo português, mas até a gente consegue entender a diferença entre uma pergunta e uma declaração. Jesus diz, estes sinais seguirão aqueles que crerem em mim. Essa aqui, qual tipo de frase? Declaração. Aí, será que Jesus mentiu ou não? Eu espero que você acerte essa pergunta, porque senão a gente está... Difícil. Se Jesus nunca mentiu e ele fez uma declaração, estes sinais seguirão aqueles que crerem em mim. Falarão em outras línguas. Curarão os enfermos. Quando ele manda os 70, 2 por 2, Mateus capítulo 8, versículo 10, e ele diz, ide, pregai o reino de Deus, cure os enfermos. Que tipo de frase é essa? Um comando. Curar os enfermos não é opcional para o cristão. Hã? Cure os enfermos. Limpe os leprosos. Expulsai os demônios. Ressuscita os mortos. De graça recebestes, de graça dai-vos. Esse foi o comando que Jesus deu para os 70. Vai embora. Cure os enfermos. Limpe os leprosos. Expulsai os demônios. Ressuscite os mortos. De graça recebestes, de graça dai-vos. Curar os enfermos não é opcional para a vida cristã. Andar junto com o Espírito Santo representa que você vai andar numa vida sobrenatural. Não é opcional para a vida cristã. É comando. Então eu não vou gastar muito tempo falando sobre essas coisas, porque eu acredito que através do procedimento do tempo, e através da fome que eu sinto nesse lugar, pelo mover do Espírito Santo, essas coisas vão naturalmente manifestar na vida de cada um de vocês. Se você quer crescer, se você quer ser uma pessoa que receba palavras de conhecimento, receba palavras de profecia, entrega palavras para outras pessoas, pede para o Espírito Santo. Ele está disposto a liberalmente dar para vocês essa capacidade. Mas uma coisa que eu quero conversar com vocês nessa noite, é a história de Moisés. Cara, tem 1 milhão de coisas que a gente poderia falar de Moisés. Eu amo a história do crescimento de Moisés. Você sabe, a primeira vez que Moisés encontrou Deus na sarça ardente. Aí a Bíblia diz que Deus esperou Moisés ir em direção da sarça. Que ele estava de longe, ele viu a sarça em chamas, mas não estava sendo queimada. Aí ele viu esse fenômeno, aí ele ficou pensando, que loucura é essa, velho? Mas a Bíblia diz que só quando ele virou a sua atenção e foi em direção à sarça, Deus começou a falar. E é muito assim na nossa vida. Deus está fazendo milagres, Deus está fazendo curas, Deus está levantando uma geração e pessoas estão sendo curadas nessa sala, pessoas que vocês conhecem,
milagres estão se manifestando. E a gente fica perguntando, por que isso não está acontecendo comigo? Talvez você precise começar a ir em direção à sarça. Na hora que você vira a sua atenção, você começa a ir em direção àquela sarça, bum. Aí Moisés, o primeiro encontro que ele tem com Deus, fala assim que ele esconde o rosto. Mas em capítulo 33, isso é capítulo 3 de Êxodo, mas capítulo 33, ele fala aquele versículo famoso que todo mundo sabe. Mas uma coisa eu te peço, mostra-me a tua glória. Ou seja, Êxodo 3, ele esconde o rosto. Êxodo 33, eu não estou escondendo mais. Eu quero te ver na plenitude. Me mostra quem tu és. O que aconteceu? O que aconteceu? Amizade. O processo de conhecer Deus e prosseguir a conhecer Ele levou Moisés a esse lugar. Aquilo do qual eu tive medo, agora eu tenho ansiedade de ver. Uau! Amém. Pedro também, primeira vez que ele vê Jesus fazendo um milagre, barco se enche de peixes. Ele se prostra e ele fala assim, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. Daddy está pregando. Aí o Pedro, João capítulo 21, depois de Jesus morreu e ressuscitou, foi pescar. Não sei o que fazer, vou pescar. Aí o que acontece? Outra pegada de peixe. Aí essa vez o João grita, é o Senhor! Aí o que o Pedro faz? Ele pula na água e ele vai nadando até Jesus. A Bíblia diz que ele cingiu no seu quadril a túnica, porque ele estava nu. E nu não significa que ele estava nu, ele estava de cueca, basicamente. Aí ele pulou na água, ele pulou no mar e foi nadando até Jesus. Primeiro milagre, ele se afasta, ele fala assim, afasta-te de mim. No segundo milagre, eu não consigo ficar longe desse Jesus. Ele foi nadando até Jesus. Não conseguiu nem esperar o barco chegar na praia. O que aconteceu? A amizade com Jesus. Quanto mais você desenvolva a amizade com Jesus, quanto mais você desenvolve o relacionamento com o Espírito Santo, milagres, sinais e maravilhas vão acontecer naturalmente. Mas vamos lá, vamos entrar na história de Moisés. Se você tiver uma Bíblia, abre Êxodo capítulo 3. Eu esqueci da minha água. Pega aí. Obrigado. Está muito quieto aqui. Eu digo, quando eu prego, eu gosto de jogar ping-pong. Eu ping e vocês pong. Pode ser? Êxodo, capítulo 3. Começando em versículo 9. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó,
para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Lá vem o chamado, lá vem a palavra, lá vem o cargo. E não é um cargo no nada, não. Naquela época, o Egito era o país mais nomeado, mais forte, o exército maior no mundo atual naquela época. Então, é como se fosse, ele está falando para você, agora você vai para os Estados Unidos e você vai convencer o Donald Trump, com todo o exército americano, a libertar todos os brasileiros. Não é nada, não. Maior exército, a pessoa mais poderosa, o faraó. Ok? Você tem que entender. Às vezes a gente fica lendo a Bíblia e a gente simplesmente passa por cima, colhendo as informações. Eu falo que quando você lê a Bíblia, coloca as suas pés nas páginas. Vai andando. Vou te dar um exemplo disso. Quando Jesus estava lá, logo depois do Sermão do Monte, teve mais de 5 mil pessoas seguindo Jesus. Aí de repente Jesus diz a seguinte frase: se você não bebe da minha carne, se você não bebe do meu sangue, se você não come da minha carne, você não tem parte comigo. Quantos de vocês entendem isso? Hoje a gente tem o privilégio de entender. Jesus estava falando sobre Santa Ceia. Estava falando sobre o sangue que iria ser derramado pela nossa salvação e a carne que seria quebrado pela nossa restauração. Mas para os judeus, Jesus era mais um profeta. Ele não tinha morrido e ressuscitado ainda. Ele não tinha ido à cruz. Não tinha acontecido nem a ceia. Aí a Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus abomina, 7 coisas que Deus odeia. E uma dessas coisas que Deus abomina é o quê? Beber sangue. Pam, pam, pam. Aí agora imagina que você é judeu. Aí de repente Jesus fala assim: se você não bebe do meu sangue, você não tem parte comigo. Aí o que acontece? De repente, todas as pessoas levantam para ir embora. Um atrás do outro. Nossa, esse cara estava muito bem, estava fazendo milagres, a pregação dele era muito legal, mas agora estragou. Mais um maluco. Aí até que sobra só os 12 apóstolos. Aí Jesus olha para eles e fala assim: vocês também? Vocês querem ir embora? Aí o Pedro, lembra? Pedro é um judeu. Ele está em crise. Jesus, que frase punk, velho. Não estou entendendo não, velho. Por que você disse isso, Jesus? As coisas estavam indo tão bem. 5 mil pessoas estavam seguindo a gente. Aí você vai e estraga tudo. Ele estava em crise. Mas aí ele falou assim: Jesus, mas para onde eu irei? Só tu tens as palavras da vida eterna. Agora você entenda o peso daquela frase. Pedro, do fundo do seu ser, estava em crise. Jesus, você falou uma coisa que me deixou ofendido, velho. Como é que eu vou negociar isso? Como é que eu vou casar isso? Porque eu vejo tudo que você tem falado, tudo que você tem feito, tudo que eu tenho experimentado através da sua vida, Jesus. Eu não consigo negar isso. Mas a palavra diz que eu não posso beber sangue. Isso é abominação. Então o que eu faço? Eu vou falar para vocês. Pedro fez muito bobagem. Coitado do Pedro. Imagine que todas as suas bobagens foram escritas no livro mais vendido de toda a história. Coitado do Pedro.
Um dia, tu és Pedro, em cima de você, em cima dessa pedra eu construirei a minha igreja. Aí no outro dia, atrás de mim, Satanás. Caiu o avião. Coitado do Pedro. Mas eu vou falar para vocês, algumas coisas o Pedro entendeu. No meio de alma, cara, eu não entendo. Por que a minha prima morreu de câncer? Eu tenho visto dezenas de pessoas curadas com câncer. Tenho testemunhos de pessoas lá em Equador. Gente, quando a gente é curado, as coisas são esquisitas às vezes. Tipo, do jeito que as pessoas se manifestam, do jeito que as curas acontecem. Aí eu vi uma mulher que ela tinha um tumor, do tamanho de uma bola de golfe. Mais ou menos desse tamanho aqui. Na garganta. A gente estava orando por ela. Não tinha nada acontecendo. Pouco a pouco a gente foi orando. Aí já que não aparecia nada acontecendo, eu comecei a orar para outra mulher. Do nada, essa mulher, ela cai igual saco de batata. Puf! Ups! Não tinha ninguém para segurar ela. Aí ela cai. Puf! Aí eu fui correndo. Aí o estranho, na mesma forma que ela caiu, ela levantou, igual tipo quando você faz a comprensa de spring, como é que chama? Spring, mola. Quando você comprensa uma mola, aí do jeito que ela caiu, pum, ela levantou. Aí eu, gente, que coisa estranha. Aí ela começou a fazer assim. Sumiu. Aí eu olhei para ela e falei assim, o que sumiu? O tumor sumiu. Tipo, cara fechada. Normalmente, quando uma pessoa é curada de câncer, eles começam a chorar, uau, glória a Deus. Aí ela, sumiu. Aí eu falei, ou essa mulher tem tanta fé que ela, tipo, coisa mais normal, ou ela é bipolar. Não sei. Sumiu. Aí, literalmente, eu gastei 5 minutos. Mas, tem certeza? Tipo, eu não estava convencido. Sumiu. Doideira, né? Vamos lá. Venha agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Primeira pergunta, primeiro desafio que o Moisés levanta. Quantos de vocês, não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês são bons de reclamar? Todos nós. A falha dessa língua aqui. A gente é muito, muito bom de questionar. A gente é muito bom de... não sei. Aí logo Deus faz o chamado. Aí primeira coisa que o Moisés fala. Mas quem sou eu que eu faço isso? Aí qual é a resposta de Deus? Versículo 12. E Deus disse, certamente eu serei contigo. Eu gosto demais, Deus. Eu gosto demais do jeito que Ele conversa com pessoas. Que Moisés está lá e ele fala assim, quem sou eu? Aí Deus fala assim, eu serei contigo. Aí Moisés, não. O Senhor não entendeu a pergunta. Eu estou perguntando, quem sou eu? Aí Deus disse assim, eu serei contigo. Você sabe o que isso fala sobre a gente? Não importa quem você é, importa que Ele está contigo. Você nunca orou pela cura? Você nunca deu uma palavra profética? Não importa quem você é, importa que Ele está contigo. Aprenda a andar com Ele.
Eu acredito muito na lei dos primícios. A lei dos primícios significa aquilo que aparece a primeira vez. Até isso eles fazem, né? Tipo jornalismo. Eles sempre buscam ser a primeira para lançar a história. Porque a primeira para lançar a história tem mais poder. Aí a primeira vez que Jesus é revelado no Novo Testamento, qual é o nome dele? E ele será chamado Emmanuel, Deus conosco. Deus conosco, Ele está conosco. Cara, uma vez a minha mulher pregou um sermão sobre o Espírito Santo, deixou a sala quieta igual essa aqui já. Ela disse o seguinte: imagine que você vai chegar no céu, você está doido para encontrar com seus heróis. Você vai falar com Elias, você vai falar com Abraão, você vai falar com Jacó, você vai falar com Adão. Aí de repente você veja o Elias lá no céu. Elias, veio do céu. Me conta aquela história quando o fogo desceu, consumiu aquele altar. Cara, me conta quando você correu mais rápido do que as carruagens. Eu quero escutar as histórias. O Bill Johnson tem o costume de falar: eu quero ver o DVD. Eu quero ver o DVD disso acontecendo. Aí você fica doido para conversar com Elias. De repente ele fala assim: peraí, eu te conheço. Qual é seu nome? Você mesmo. Cat? Essa é fácil. Eu tinha medo que seria tipo uma Lisângela. Cat, eu te conheço. Você é da época do Espírito Santo, não é? Cara, me conta como foi. Houve um silêncio total naquela sala. Hi, kiddo. Daddy's preaching, okay? Thank you. Por quê? Aí, me conta como foi. Me conta como foi ser conectado com o Espírito Santo o tempo todo. Ser batizado com o Espírito Santo. Aí, a gente vai olhar para Elias. Uai. Sou mineiro, né? Sou americano, goiano. Uai. Sabe, Elias, ser cheio do Espírito Santo não foi tão diferente do que não ter. A gente ia na igreja, talvez até culto de quarta-feira. Se a gente sentia muito santo, a gente ia até na vigília de sexta-feira. Mas sabe, Elias, viver com o Espírito Santo habitando dentro de nós não foi tão diferente do que viver sem Ele. Aí o Elias vai olhar para você e falar assim: desculpa, eu sei que a gente está no céu, mas eu acho que você está mentindo. Que não tem como que o Espírito Santo fez a sua moradia no seu ser e a sua vida foi normal. John Wesley dizia assim sobre o Espírito Santo: o Espírito Santo habitando no ser de um ser humano é a mesma coisa de plantar semente de um pinheiro no pote de flores. A capacidade do semente é muito maior do que o pote. Muito maior do que o vaso. Mas esse é o ponto. O Espírito Santo é tão cavaleiro que ele permite ser preso dentro desse pote se você não o permite fluir. Bill Johnson fala a seguinte frase: o Espírito Santo está preso nos corações de crentes que não creem.
Não podemos chegar no final dessa corrida de fé e dizer que ter o Espírito Santo em nossa vida não fez uma diferença. Um dia sem um milagre é um dia tedioso. Eu quero que o sobrenatural flua de mim o tempo todo. E por que eu acredito que isso vai acontecer? Eu serei contigo. Não é porque eu sou alguém especial, é porque eu fiz a escola ministerial do Bethel. Eu comecei ministério com 16 anos de idade. Tenho 36 hoje, pensa, eu tenho mais anos em ministério do que vida. Ou mais da metade na minha vida. Já vi milagres, tudo e qualquer tipo. A única coisa que eu não tenho visto até agora foi alguém ressuscitar os mortos. Mas eu tenho colocado a minha mão sobre pessoas mortas. Pode ter certeza. Acredito. Por quê? Ele diz, eu serei contigo. Número 2, versículo 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disse, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Coitado Moisés. Mas eu vou falar quem me enviou. Deus fala assim, eu sou o que sou. Essa é a palavra no judaico, hebraico, aliás. Yahvé. Jeová. Quantos de vocês entendem o significado de Yahvé? É muito importante que você entenda isso. Porque Deus se revelou como Yahvé. Yahvé tem um significativo seguinte. Eu era o que eu era, eu sou o que sou, eu serei o que eu serei. O eternamente existente, imutável na minha natureza. Isso é o que significa Yahvé. Agora, Deus, junto com essa identidade, Yahvé, a palavra Rafa. O eternamente existente, mesmo hoje, ontem, para sempre, aquele que cura. Então, Deus, deixa eu perguntar para vocês, existe um momento então que Deus não é aquele que cura? Não. Mas Brandon, por que a sua prima não foi curada? Eu não tenho a resposta disso. Thomas Edison, quando foi perguntado sobre a invenção da lâmpada, ele deu 1.232 tentativas. Aí uma pessoa fez a entrevista e falou assim, como é sentir fracassar 1.231 vezes? Aí ele falou assim, eu não fracassei. Eu só encontrei 1.231 maneiras de não criar uma lâmpada. Mudança de perspectiva. Cara, você não precisa encontrar todas as razões porque não deu certo. Você precisa encontrar a única razão que vai dar. Ele é Jeová Rafa. Ele disse isso. Você sabe o fundamento de toda teologia bom? A essência e a natureza de Deus. Eu acho isso incrível. Você vai para o seminário, aí você vai falar uma aula sobre teologia. E na verdade, essa aula de teologia se torna um cemitério. Porque é cheio de conceitos, mas não tem nada a ver com quem Deus é. É cheio de doutrinas e dogmas. A essência de teologia é duas palavras juntadas. A primeira é theos. Theos significa Deus. Logia é o estudo de.
Teologia é o estudo de Deus. Você sabe por que eu tenho convicção que todas as vezes que quando eu oro para a cura de alguém, a milagre vai acontecer, é porque Ele disse que Ele é Jeová Rafá. Isso é o fundamento da minha teologia. Vocês estão entendendo? Cara, você precisa lutar por isso. Todos nós temos experiências, desafios, coisas que querem se levantar contra a natureza de Deus e dizer assim, mas a minha tia morreu. Ela era a pessoa mais forte, a cristã mais forte que eu conheço e ela não foi curada. Eu entendo como é. A minha prima foi uma das cristãs mais fortes na minha família. E ela foi curada uma vez de câncer. Foi a segunda vez que lhe pegou e matou. E eu confesso, no dia que ela morreu, eu chorei horrores. Mas é tipo, eu vou me ajoelhar diante das minhas circunstâncias? Ou eu vou ajoelhar diante de quem Deus diz que Ele é? Vamos lá. Tenho 5 minutinhos para falar sobre 80 minutos de aula. Eu sou o que sou. Deus estava dizendo, na hora H que você precisa, eu serei aquilo. Na hora que você precisa uma cura, eu sou o que sou, eu serei aquilo. Na hora que você precisa uma bênção financeira, eu sou o que sou, eu serei aquilo. Jeová Jirei, o Deus provedor. Na hora que você precisa de paz, eu sou Jeová Shalom, o Deus da sua paz. Na hora que você precisa de justiça, eu sou o que sou Jeová Sidkenu, o Deus da sua justiça. Na hora que você precisa uma cobertura, uma bandeira, eu sou o que sou Jeová Nissi, o Senhor a sua bandeira. Imagina, nesse momento Deus está dizendo para Moisés, na hora H, na hora que você precisa, uma cura, um milagre, uma palavra, eu serei aquilo para você. Importa que eu estarei contigo. Pula aqui para capítulo 4, versículo 1. Temos que correr. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobre, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão e lhe pegou pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creem que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branco como a neve. E disse, torna a meter a mão no peito de novo. E tornou a meter a mão no peito de novo. Depois tirou a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecera que se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Terceira coisa. Milagres vão te acompanhar. Mas Deus, se eles não acreditam na minha palavra, milagres vão te acompanhar. Eu sei que existem pessoas nesse mundo que não vão aceitar Jesus se o sobrenatural não aparecer. Eu fazia muita aula de inglês quando eu cheguei no Brasil e um dos meus alunos era um CEO de uma companhia farmacêutica. Pensa num cabeção. O cara falava 5 línguas. Tipo, a nossa aula de inglês, na verdade, era ler a revista do Harvard.
Ele provavelmente falava inglês melhor que eu. Ele falava italiano, francês, alemão, português, espanhol. CEO de uma companhia que valia $1 bilhão. Mas pensa numa pessoa cética. Sempre que eu falava de Jesus, ele estava de boa, tipo, pode falar de Jesus, mas era tipo, eu não vou acreditar. O cara tem tudo nessa vida. E eu sabia, a única coisa que vai fazer essa pessoa acreditar em Jesus vai ser um milagre. Se as pessoas não acreditar na nossa palavra, milagres vão nos acompanhar. Uma vez isso é muito engraçado. Uma vez eu e os meus amigos, a gente estava numa reunião de crescimento de igrejas. Tipo, como fazer a igreja crescer. Multiplicação. Aí um pastor levanta um assunto e ele olhou para meu amigo e ele falou assim: Winston, o que você acha que a gente deveria fazer para fazer as igrejas aumentar números? Gente, você precisa conhecer o meu amigo Winston. Pensa numa pessoa bruta. Fria, sangue fria. Aí ele olhou para esse pastor e diz assim: eu acho que se você começa a ressuscitar os mortos, a igreja vai crescer. Aí eu não acredito que você falou isso. Mas é de verdade. Você sabe por que os fariseus queriam matar Jesus? Foi quando ele começou a ressuscitar os mortos. Agora esse cara está fazendo coisas que a gente não consegue segurar mais, não. Milagres. Eu acredito nisso. Último ponto. Na verdade, o quarto ponto. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de antes de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem faz a boca do homem? Quem faz o mudo? Quem fez o surdo? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Mas, Brandon, eu nunca aproximei, eu nunca evangelizei, nunca me apresentei a um estrangeiro na rua. Deus vai colocar as suas palavras na sua boca. Está tudo escrito aqui. Mas eu não sinto capacitado, eu não tenho essa capacidade. Vai e eu te acompanharei. E eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Você quer crescer no profético? Vai para uma pessoa que você não conhece e fala assim: eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Como é que soletra fé? Risco. Tem que arriscar, velho. As primeiras vezes que eu comecei a andar na palavra de conhecimento foi aqui em Curitiba. Foi 2009, então eu tinha 24 anos de idade. Aí eu estava andando na rua, não lembro o bairro aqui. Aí eu olhava para um grupo de pessoas. A gente estava naquelas quiosquezinhos na rua, sabe? E eu vi um grupo de pessoas. E eu falei assim: Deus, me dá uma palavra para eles. Aí o Senhor disse assim: dor nas costas. Aí eu passei do lado. Foi embora. Tão corajoso eu sou. Aí de repente Deus falou assim: meu filho, você me pediu uma palavra, eu te dei uma palavra, o que você vai fazer com ela? Ixi, apertou.
E isso é a essência. Não é o que Deus vai fazer com a sua palavra, é o que a gente vai fazer com a palavra dele. Ele vai cumprir a sua palavra, mas a gente tem parte para colaborar nesse negócio. Aí ele fala, você me pediu uma palavra, eu te dei uma palavra, o que você vai fazer com ela? Ok. Aí eu voltei. Quem aqui tem dores nas costas? Ninguém respondeu. Aí eu já estava tão convencido, eu falei assim, gente, eu vou machucar alguém, porque Deus me disse que tem alguém aqui que tem dores nas costas. Já estava pronto para retirar o martelo. Agora você tem. Aí de repente o gerente de um quiosque, que estava lá atrás, ele falou assim, mas eu não tenho tempo para isso não, pode ir embora. Eu falei assim, não, o senhor vem. Vem. Aí ele viu que eu não ia deixar ele em paz. Ele veio, eu orei por ele, foi curado. E ele começou a chorar. Ele falou assim, cara, a minha mãe acabou de ter acidente de carro e ela está internada no hospital. Podemos orar por ela também? Pode. Mas eu achei que você não tinha tempo. Tanto que eu sou malvado. Nós oremos pela mãe dele. Estava chorando. E ele sentiu tão abençoado e falou assim, cara, eu estava precisando esse momento. Estava precisando de um encorajamento. Aí eu continuei andando na rua. Vi um casal, mais ou menos uns 22, 20 e poucos anos. Aí eu falei assim, Deus me dá uma palavra para esse casal. Aí Deus disse o seguinte, 17 de junho, eu nunca vou esquecer disso, 17 de junho. Aí eu fui assim, tchau. Fui embora de novo. Deus, meu filho, você me pediu uma palavra, eu te dei uma palavra, o que você vai fazer com ela? Aí Deus, pelo amor de Deus, para com isso. Aí eu voltei. Aí na época eu tinha uma tradutora junto comigo, porque eu não falava português. Aí eu não sabia que o marido falava inglês. Então ele sabia tudo que eu estava falando, mas ele ficou esperando para a tradutora falar. Então na hora eu falei assim, não, eu estava olhando para vocês e eu senti que Deus falou assim, 17 de junho. De repente o cara estufou o peito e fala assim, como é que você sabe o aniversário da minha mulher? Uou. Para aí, velho. Desculpa aí. Aí eu falei assim, eu não sei. Foi Deus que me revelou. Aí eu olhei nos olhos dela e comecei a profetizar. Deus conhece todos os seus dias. Ele conhece até o número dos cabelos na sua cabeça. Ele conhece o seu levantar, o seu deitar. E Ele sabe que você está passando um momento crítico na sua vida. E você tem buscado essa essência, esse conhecimento, que você é amado por Deus. E eu estou aqui hoje para te dizer, Deus te ama. E uma forma especial, até a forma que Ele revelou para mim o seu aniversário. Aí ela começou a chorar. Aí eu falei assim, hoje nós estamos tendo um culto. Foi a igreja na esquina do bairro. Hoje nós estamos tendo um culto. Vem, participa. Jesus vai manifestar para você. Aí os dois vieram para o culto. Naquela noite nós vimos mais de 400 milagres. Foi uma noite surreal. Quando eu penso como é que parece os céus descer na terra, eu lembro aquela noite. Naquela noite nós vimos 9 olhos cegos se abrir. Aí no final do culto o cara me encontrou e ele falou, cara, eu preciso te contar uma coisa. Eu e minha esposa, nós somos mormons. Mas para toda a minha vida eu sabia, tem que ter algo mais. Tem que ter algo mais do que isso. E eu quero te dizer, hoje eu e a minha esposa, nós decidimos seguir Jesus Cristo. Porque isso é a coisa mais real que eu já vi na minha vida. E eu quero isso para o resto da minha vida.
Por causa de quê? 17 de junho. Quase falei setembro, porque é o meu aniversário. Pode me dar presente quando você quiser. 17 de setembro, lembre de mim. Eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Mas tenha a ousadia de olhar e dizer: Deus, me dá uma palavra para ela. E arrisca. Vou encerrar com isso. Eu sou muito ruim com horário, mas eu prometo, eu vou encerrar com isso. Que isso é o ápice dessa conversa entre Moisés e Deus. Versículo 13. Moisés, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Todo esse tempo, Moisés está levantando desafios. Mas quem sou eu? Mas eu não sou qualificado. Mas se eles não acreditam em mim. Mas eu não sou capacitado, eu não sou bom de língua. Aí ele vai reclamando o tempo todo. Vai levantando todos os desafios. Aí Deus calmamente vai respondendo: eu serei contigo. Eu sou Deus, eu sou o Yahvé, eu sou o que sou. Eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Eu farei milagres através da sua vida. Deus vai tranquilamente respondendo. Aí, por que agora, quando Moisés diz: Deus envia outra? A Bíblia diz que a ira de Deus se encheu. Isso é a palavra que tem queimado no meu coração os últimos 7 semanas, por aí, 2 meses, sobre a nossa geração. Porque o negócio é o seguinte: Deus consegue lidar com todos os seus desafios. Deus consegue lidar com todas as suas dúvidas. Mas a única coisa que Deus não consegue lidar é quando você diga não. Quando você diga: envia outro. Tudo que Deus está buscando é o seu sim. Mas eu não sinto treinado, diga sim. Mas eu não sei se vai dar certo, diga sim. Por isso eu falei, isso é a mensagem que eu quero falar para vocês. Porque eu acredito nos seus líderes. Eles vão levantar uma geração de fazer milagres. Essas coisas vão seguir vocês. Jesus disse: as coisas que eu faço, tu farás. E coisas ainda maiores quando Ele, o Espírito Santo, vier. Então, em garantia, essas coisas vão acontecer. Mas a coisa que queima na minha alma é uma geração que vai dizer: Deus, eu não sinto treinado, eu não sinto capacitado, eu tenho as minhas dúvidas, eu tenho os meus desafios, mas uma coisa que eu posso dizer, eu digo sim. Você acha que eu tinha todas as coisas encaixadas, a minha vida era bonitinha? A minha mãe me abandonou quando eu tinha menos de 2 anos. Foi criado por um pai solteiro. Ambos os meus pais foram divorciados 3 vezes. Eu cresci numa casa que acreditava em Deus, mas era aquela coisa super hipócrita. Eu odiava cristão. Eu odiava a igreja. Porque tudo que eu via era coisa hipócrita. Até o ponto que quando eu tinha 13 anos de idade, uma pessoa que era cristão, e ele era a única pessoa, e cara, eu era malvado, eu fazia tudo para fazer ele cair. Eu falei assim: você vai cair igual os outros. Mas ele nunca caiu, ele nunca cedeu lugar. Aí um dia ele olhou para mim e falou assim: Brandon, você acha que você é cristão? Eu falei assim: eu sou, porque eu frequento a igreja. Aí ele olhou para mim e falou assim: você não é. E ele era a única pessoa que teve a autoridade de falar isso para mim, porque ele foi a única pessoa que não caía. Aí ele falou assim: vem, temos um culto, quarta-feira, culto de jovens. Eu falei assim: ok. Naquela noite o pastor de jovens pregou uma mensagem literalmente.
um altar igual esse aqui, redondinho. Eu estava sentado bem onde o Senhor está sentado. Na hora que ele deu o chamado para o altar, eu vim correndo. Me lancei aqui e eu nunca olhei para trás. Jesus é tudo para mim. E, gente, eu não sou aquela pessoa que tem tudo arrumadinho, uma vida perfeita. A gente estava conversando. Eu tenho passado sufoco nos últimos 2 anos. Coisas difíceis. Mas eu tenho certeza. Eu tenho visto milagres, tantas coisas. Eu tenho visto o favor de Deus manifestar sobre a minha vida. Eu tenho pregado em 16 países no mundo. Eu tenho visto milagres em 4 continentes. Deus é fiel. Tudo que Ele espera de você é você dizer sim. Cara, as profecias vão fluir. Palavras vão fluir. Milagres vão acontecer. Curas vão se manifestar, eu não tenho dúvida disso. Mas tudo que Deus está precisando é que você diga sim. Porque Deus estava dizendo, Moisés, eu fico chateado com isso. Porque uma coisa, eu posso lidar com todos os seus desafios, mas eu não posso fazer esse negócio sem você. Amém? Vamos orar? Aí a minha esposa vai fazer uma pequena ativação. Feche seus olhos. Quero te levar para um encontro. Eu quero que você imagine agora que você está sentado no morrinho. Talvez do lado de uma árvore, com uma vista boa do horizonte. Aí lá vem andando Jesus. E ele está andando com mãos dadas de alguém. E ele chega na sua frente e ele fala, quero te apresentar o meu melhor amigo. Ele se chama Espírito Santo. Esse meu amigo, ele fielmente me guiou através da minha vida inteira. Ele me guiou até o deserto. Me guiou durante o meu ministério. Ele me consolou quando eu estava enfrentando a cruz. Ele é o meu amigo mais fiel. Mas eu quero apresentar você a Ele porque esse é o mesmo Espírito que vai te acompanhar. Eu disse em João 15 que quando Ele, o Espírito da verdade, vier, Ele vos guiará até toda a verdade. Aí nesse momento, o Espírito Santo estende a sua mão para você. Eu quero agora que você pegue na mão do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo, ele fala para você, eu prometo, serei fiel. Eu prometo te guiar. Eu prometo te fortalecer. Eu te prometo consolar. Eu te prometo que eu vou fazer você crescer. Você quer me acompanhar?
Agora eu quero que você levanta com mãos dadas com o Espírito Santo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. Essa palavra guiado no grego é a palavra agô. E é uma palavra específica, é uma tipo de liderança íntima. Assim como eu tenho uma filha de 2 anos, eu não ia deixar ela cruzar a rua sozinho, porque ela não tem a maturidade para isso. Esse tipo de liderança é igual um pastor que coloca uma corda ao redor do pescoço de uma ovelha e guia pela mão. Jesus se rendeu à liderança do Espírito, assim, mãos dadas, permitindo o Espírito Santo lhe levar. Se Jesus se rendeu para uma liderança do Espírito Santo assim, quanto mais eu e você precisamos nos entregar a uma liderança assim. E cara, Ele é fiel. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração, a sermos inundados por Tua glória, Senhor. Nós queremos nos render a Ti, Espírito Santo. Eu confio na Tua liderança. Eu confio que você vai me acompanhar em todas as circunstâncias. Eu confio que você vai me capacitar. Eu confio que o Senhor vai me empoderar. É o Seu poder que faz as coisas acontecer. É o Seu Espírito que faz as coisas acontecer. Eu só preciso aprender a cada dia mais Te acompanhar, a cada dia mais perceber a Tua presença na minha vida, e as coisas vão fluir. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas se acrescentarão a ti. Milagres, sinais, maravilhas, curas, tudo isso vai acontecer naturalmente. Mas Deus, eu preciso aprender a andar mãos dadas contigo. Aleluia. Ainda nesse espírito, eu quero fazer uma ativação rápida, realmente de 5 minutos, mas quero dar a liberdade. Se alguém precisar ir embora, fique à vontade, né? Que já são 10:05. Mas eu gostaria que nós ficássemos de duplas. Como nós vamos fazer um exercício em ouvir a voz de Deus, se você não tem essa familiaridade, eu te sugiro a ficar com alguém que você não conhece, senão você vai duvidar se aquilo que você está ouvindo é Deus ou é a sua cabeça, porque você já conhece essa pessoa. Então, vamos ficar todo mundo de pé.
Não fica com medo. Esse aqui é um lugar seguro para treinar, para aprender a ouvir a voz de Deus. E aí, às vezes, você não quer fazer com a pessoa do seu lado, faz com a pessoa de trás. Provavelmente você não conhece a pessoa de trás, né? Então, só virar aí, façam duplas rapidamente. E o exercício é o seguinte. Vamos lá, se alguém não tiver dupla, levanta a mão, que aí a gente combina as outras duplas. Ok, tem ali, ó. O senhor pode fazer com ele? Aí. Ok. Mais alguém tá sem? Ela tá sem aqui. Tem mais alguém que tá sozinho? Achou? Ok. Mais alguém? Tem mais uma pessoa aqui só? Ali atrás, ó. Ela de blusa marrom. Ah, achou outra? Se acharam? Mais alguém que tá sem dupla? Aqui, tem um rapaz aqui. Tem mais alguém sem dupla por aí? Aqui? Vai lá? Ok. Você também tá sem? Alguém mais sem? Levanta a mão. Lá atrás, ó. A mulher de blusa marrom. Ali. Ah, achou ali? Ok. Mais alguém sem? Não? Ok. Alguém aí? Tem dois aqui. Então ali, ó, tá perto ali. Levanta a mão. Vocês estão 2 fileiras mais ou menos de distância aí. Isso. Última chance. Mais alguém? Ok. O exercício é simples. De acordo com também que o Brandon estava falando, eu quero fluir nisso. Ele estava falando desse relacionamento com Deus. E relacionamento é você ter intimidade. E a gente tem intimidade, busca ter um bom relacionamento com pessoas que a gente ama e que a gente se sente amado. E uma das coisas no relacionamento com Deus é você se sentir amado por quem você é. Você ser aceito por quem Ele é, por quem você é. E aí o que eu quero que você faça agora? Você vai ouvir de Deus uma característica que Ele gosta muito dessa pessoa. Talvez o que Deus mais gosta nessa pessoa. E aí, o que vier primeiro na sua cabeça, você vai falar para ela. E o porquê que Deus gosta dessa característica. Então, você pode fechar os seus olhos para você concentrar. A gente não tem que fechar os olhos para ouvir a voz de Deus, mas é para a gente não ficar prestando atenção em tudo mais. Talvez enquanto eu falei, Deus já te falou. Se já tiver falado, você pode só dar 30 segundos aí para outra pessoa também ouvir. E aí eu vou liberar vocês para falar um para o outro, ok? Então, fecha os seus olhos e pergunta para Deus. Deus, o que o Senhor mais gosta dessa pessoa aqui na minha frente? Qual a qualidade dela que chama a sua atenção? O que atrai os seus olhos nessa pessoa? Pronto, já deu tempo. Fala para a pessoa agora. E as 2 pessoas vão falar. Vamos lá. Fala para ela. Qual foi a característica que você sentiu? Ah, não tenho certeza se é Deus. Fala assim mesmo. Vamos lá, arrisca. Fé é arriscar. Vamos lá. Vou dar 1 minuto para os 2, então 30 segundos para cada um. Vai falando aí. Eu tô vendo abraços e sorrisos e quase lágrimas, então acho que está fazendo sentido aí, né? Quem fez sentido a palavra que você recebeu? Levanta a mão. Gente, olha ao redor, faz assim, olha quanta gente ouviu Deus nessa hora. Uau, é mais simples do que a gente imagina. E a pergunta é, como que você se sentiu ao ouvir essa palavra? Não é gostoso? Saber como Deus gosta com a gente, dessas coisas, desses detalhes? Faça isso mais vezes. Arrisque ouvir a Deus e abençoe, encoraje, edifique as pessoas ao seu lado. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Muito obrigado, Débora, Brandon. Foi muito bom, muito bom.